Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa aula muito importante que eu preparei para vocês, tá? Nessa aula a gente vai tentar ser o mais simples e objetivo, direto ao ponto, para mim explicar para vocês as regiões, né, que eu considero serem as melhores em relação a suporte e resistência, tá pessoal? Então, é muito importante vocês sempre terem em mente, né, essas regiões quando forem operar, né, destacá-las no gráfico de vocês, para vocês aí, para evitar vocês de entrar contra uma região forte como essa, tá? E até para vocês pegarem operações a favor dessas regiões, tá? Então eu vou mostrar para vocês diretamente no gráfico, né? Muitos exemplos que eu vou mostrar para vocês, inclusive foram trades que eu fiz, tá? Então preste atenção que com certeza esse conteúdo vai ajudar muito vocês, tá? E aí, se vocês gostarem desse conteúdo, quiserem que eu faça mais vídeos como esse, peço para vocês deixarem um comentário e, se possível, curtir o vídeo também. Fechou? Então, sem enrolação, pessoal, vamos lá. Pessoal, serão 3 regiões, tá, que a gente vai comentar. A primeira região vai ser as regiões de máxima e mínima do dia anterior, tá? Eu vejo que muita gente acaba não marcando essas regiões, né, não prestando muita atenção, não dando a devida relevância a essas zonas, tá? E acaba tomando stop aí ou deixando de fazer boas operações dentro desses ranges, tá? A segunda, pessoal, é outra que eu comento muito com vocês, quem me acompanha no Instagram, vê meus stories, sabe, são as retrações de 61.8, né? As retrações aqui de 61, que eu considero fundamentais, tá? Principalmente para quem opera aí índice dólar, né? Que é o que eu opero todos os dias, tá? E por último, pessoal, para a gente finalizar, outra região muito importante que vocês têm que ficar ligados, né? Que é uma média clássica aí que muitos traders gostam de utilizar, que é a média móvel de 200 períodos, tá? E as médias móveis de 200 períodos, nesse caso, estou me referindo às médias dos 5 minutos, tá, pessoal? Eu gosto de olhar em outros tempos gráficos também, né, o posicionamento das médias de 200, mas nesse exemplo específico que eu vou passar para vocês, a gente vai falar aí das médias móveis de 200 do gráfico de 5 minutos, beleza? Vamos lá, pessoal. Para a gente começar, então, vamos comentar aí sobre as regiões de máxima e mínima do dia anterior, tá? Eu vou abrir o Profit aqui já para vocês e a gente vai aí passando vários dias aí para mostrar para vocês exemplos práticos, né, de como aconteceram aí no gráfico, tá? Vou utilizar como referência o gráfico Domini Index, tá? Que é o gráfico que eu mais trabalho, que a maioria de vocês também mais utilizam, tá? Então, vamos lá. Peguei exemplos aqui também que não são de muito tempo para trás, tá? Para vocês verem que você não precisa caçar muito tempo no gráfico. Você já vai ter vários exemplos claros disso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, pessoal, vou passar aqui agora. Voltar lá para o começo do ano, olha só. Aqui para janeiro. O ano começou aqui no dia 2, né? Foi o primeiro pregão que a gente teve. E logo aqui no dia 4, pessoal, olha que interessante que a gente teve, tá? Pessoal, no dia 4 de janeiro, o que a gente teve? A gente teve um mercado trabalhando, né? O range do dia inteiro foi basicamente essas duas regiões, né? Região de mínima do dia 4, tá? Foi essa zona aqui onde o preço parou. E a região de máxima, pessoal, foi exatamente essa região aqui, tá? E uma coisa muito importante que eu já quero passar para vocês de primeira é como eu marco essas regiões, tá? Eu, Iago, gosto de sempre marcar utilizando o pavio e o corpo do candle, tá? Como assim? Minha região de máxima, pessoal, eu gosto de destacar no gráfico exatamente dessa forma. Pego aqui a ferramenta, né, do retângulo, traço aqui, ó, do corpo ao pavio do candle e estendo, tá? Gosto sempre de preencher também a região. E olha só. Aqui eu tenho minha região de máxima do dia 4 de janeiro muito bem destacada, tá? Para eu destacar a região de mínima do dia 4, o que eu faço? Dou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, estendo para cá e ajusto, tá? Do pavio ao corpo desse candle, tá? Então, essa aqui é a região de mínima do dia 4, tá? E como que a gente vai utilizar essas regiões aqui na prática, pessoal? Vamos lá. Se a gente passa aqui para o dia 5 agora, o que a gente tem?
a gente tem aqui uma abertura em gap de alta, o mercado trabalhando acima da região de máxima do dia 4. E o que a gente tem, pessoal? O mercado, olha só, trocando polaridade com essa zona, né? A gente tem aqui, ó, topos anteriores do dia 4 e agora essa região serviu como fundo, né? Aqui para o dia 5, olha só. O mercado simplesmente não conseguiu passar, né, da região de máxima do dia 4. Então, o mercado basicamente fez uma troca de polaridade nessa região e depois conseguiu iniciar o movimento de alta, né? Fez um pivô de alta aqui e entregou esse belo movimento direcional aqui depois para cima, tá? Então, o que vocês têm que entender, pessoal? Vocês têm que entender que essa região como um todo aqui é uma região compradora. Você não vai vender aqui nessas regiões. Você vai procurar por trade de compra, tá? Então, o mercado acabou deixando algumas oportunidades nessas regiões, né? E depois entregou esse belo movimento de alta. Quem segurou, quem acreditou, acabou surfando aí uma bela tendência de alta. Beleza? Então, basicamente, pessoal, o que vocês têm que entender de início é isso, né? Como a gente marca a região e como que a gente vai usar nessas regiões aí para os próximos dias, tá bom? Pessoal, vamos avançar aqui um pouco agora. Vamos avançar aqui. Dia 6 de março, tá? No dia 6 de março, como que o mercado trabalhou, pessoal? O mercado fez a região de fundo exatamente aqui, né? Então, se a gente marca o corpo pavio do candle, essa aqui foi a região de mínima do dia 6. Vamos dar um destaque aqui. E aqui em cima, pessoal, foi a região de máxima do dia 6. Se a gente também ajusta aqui certinho. Agora, olha como que o mercado se comportou no dia 9, né? Que foi o dia seguinte ao dia 6. O mercado ele abre com gap de baixa. A primeira coisa que ele faz, pessoal, é um teste aqui na região da mínima do dia anterior, tá? O mercado testa essa região, viola um pouco. Essa violada que ele dá aqui é uma busca de liquidez, muito provavelmente. Depois já vira e deixa esse PFR aqui, né? Com o preço de fechamento de reversão, tá? Então, o mercado, após isso, começa a entregar um movimento mais comprador. A gente percebe aqui a presença de topos e fundos já ascendentes, tá? Então, é muito importante você entender o contexto desde o primeiro candle do dia, né? O primeiro candle do dia já é um candle que testa a mínima do dia anterior, busca liquidez nessa zona e deixa um baita candle comprador, que é esse PFR, um candle aqui com uma amplitude, olha só, bem considerável, né? De mais ou menos 650 pontos. Então, é muito importante vocês ficarem ligados nisso, tá? E depois, pessoal, olha que interessante. O mercado testa essa extremidade superior, o range, né, a região de máxima do dia anterior. Então, o mercado testa essa região e olha a defesa vendedora nesse ponto, pessoal. Uma região de extrema presença de vendedores, tá? Então, o mercado defende, né, tem muita absorção aqui nesse candle, volta, dá mais uma brigada aqui um pouco e depois só que ele consegue romper essa região, troca a polaridade e começa a trabalhar aqui para cima, tá? E depois ainda não consegue sustentar muito acima dessa região, faz uma estrutura aqui se fosse um topo duplo, né? E volta para baixo, tá? Mas é muito importante, pessoal, vocês sempre destacarem essas regiões que nesse dia específico acabou fazendo o preço tanto na região de suporte, né, de mínima do dia anterior, como na região de máxima do dia anterior, tá? Então, se você tem aí, por exemplo, se você está comprado aqui mais para baixo, você sabe que aqui é um ponto de, no mínimo, uma possível realização parcial ou até mesmo finalizar o trade inteiro, tá? É muito importante vocês sempre terem isso em mente, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos passar aqui agora, mostrar alguns outros exemplos para vocês também. Olha só. Avançando aqui agora para o dia 11, né? Perceba que eu estou pegando dias bem próximos uns aos outros, porque isso acontece com muita frequência no mercado, tá, pessoal? Então, nem precisa ficar procurando muito exemplo, que é muito fácil de achar, tá? Pessoal, aqui no dia 11 de janeiro, né, a gente teve essa região como mínima do dia, né? Vamos marcá-la aqui. E a gente teve essa região aqui, ó, como região de máxima do dia, tá? No dia seguinte, no dia 12 de janeiro, o que a gente teve?
A gente teve aqui um mercado abrindo com gap de baixa, tá? Um gap aqui bem tranquilo. Volta para fazer um pullback, né? Provavelmente ele faz uma retração aqui em níveis dessa retração de queda do Fibogap, falha topo, ativa um pivô de baixa, tá? Com a ativação desse pivô de baixo, o mercado gera alvos mais para baixo, e aonde que ele vem buscar? Vem buscar aqui a região de mínima do dia anterior, tá? Faz o teste nessa região, viola essa região, a gente percebe esse candle aqui, esse doji que viola todo esse range aqui, tá? E o que ele faz novamente? Uma busca por liquidez, tá? Essas regiões são regiões muito líquidas, né? Tem bastante contratos abaixo desses níveis, tá? Stop dos comprados, né? Nesse caso. Então, após a busca por liquidez nesse ponto, o mercado faz uma estrutura aqui, ó, que muita gente gosta, de 1, 2, 3 de compra, e devolve todo o movimento de baixa de uma vez só, tá? E aonde que ele para? Exatamente aqui na região da máxima do dia anterior, tá? Então, mais um dia aí que tanto o range de mínima do dia anterior quanto o range de máxima do dia anterior acabaram fazendo preço aí para o mercado, tá? E depois que ele testa novamente, o mercado vem fazer a retração de toda essa alta aqui, beleza? Então, mais um dia aí que tanto o range de mínima do dia anterior quanto de máxima funcionaram muito bem, tá? Então, se, por exemplo, você monta uma posição de compra aqui nesse ponto, caso você carregue toda a posição, você sabe que aqui é um ponto, né, de extrema relevância, que dificilmente o preço vai passar reto, né? O mercado estava extremamente sobrecomprado aqui ainda, né? Porque ele foi praticamente reto, ele só teve esse candle aqui de correção pelo gráfico de 5 minutos, né? Não fez nenhum pullback muito relevante, tá? Então, a chance do mercado chegar nessa região e começar, no mínimo, lateralizar, né? Ou depois até corrigir toda essa alta, é muito grande, tá, pessoal? O mercado dificilmente vai romper essa estrutura de uma vez só, sem fazer uma correção relevante, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos avançar aqui agora. Pessoal, olha só esse dia aqui. Dia seguinte, já, dia 13 de janeiro, né? No dia 13, a gente teve essa região aqui, como região, olha só, de mínima, tá? E essa outra região mais acima como região de máxima, tá? Ó, aqui foi a região de máxima do dia 13. No dia 16, pessoal, o que a gente teve aqui? A abertura em gap de baixa, né? O mercado abre já abaixo da mínima do dia 13, volta para fazer um pullback, tá? E nesse ponto, pessoal, o que a gente tem aqui? Troca de polaridade com o fundo do dia anterior, né? A região que no dia 13 serviu como suporte, agora no dia 16 servindo como resistência, tá? Fora que também, pessoal, como confluência a mais, a gente também com certeza tinha nível de retração dessa pernada de queda aqui, considerando o gap, tá? Então aqui, pessoal, é uma região muito interessante para venda, tá? Pela região de troca de polaridade, por retração de Fibo, né? Considerando o gap. E se a gente adiciona as médias também, olha só, média móvel de 9 dos 5 minutos aqui ancorando, né? E dando mais uma confluência para o mercado continuar o movimento de baixa, tá? Então, pessoal, região muito importante, com algumas outras confluências também que eu mostrei para vocês agora, como a média e também a retração de Fibo, tá? Quanto mais confluências você conseguir unir, mais assertivo sempre será a sua análise, tá? Então, a região sempre tem que ser uma confluência a mais para você utilizar, tá? E o mercado faz esse movimento de baixa, depois que ele testa a região do fundo anterior, volta para fazer mais uma retração, falha topo de novo e vira para baixo, ativando já aqui uma estrutura de pivô de baixa, tá? E aí ele inicia todo esse movimento mais direcional aqui de venda, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos avançar um pouco aqui agora. Olha só. No dia 24, o que a gente teve aqui? Dia 24 a gente teve essa região, que era a região de máxima, né?
preencher ela aqui certinho. E a gente também teve essa região aqui mais abaixo, que é a região de mínima do dia, tá? Pessoal, no dia 25 o mercado abre aqui com gap de baixa. E o que ele faz aqui? Logo no terceiro candle do dia dos 5 minutos, testa a região de máxima do dia anterior e absorve praticamente tudo o candle, né? Fecha um candle aí com muita defesa vendedora. Então, o que na minha visão ele faz nesse terceiro candle do dia, pessoal? Ele busca liquidez acima dessa região aqui acima, tá? Aqui é uma zona com muitas ordens aqui de stop, tá? Então, o mercado busca liquidez nesse ponto e depois inicia esse movimento aqui de venda, tá? Perde o fundo aqui do primeiro candle do dia, tá? Chega aqui nesse ponto, faz uma estrutura agora já, como se fosse, olha só, um fundo duplo. E aí sim ele consegue reverter a tendência e romper de fato essa região aqui, tá? Mas no primeiro teste que a gente teve na região de máxima do dia anterior, a gente teve aqui uma absorção muito clara, uma busca por liquidez, com certeza, e o mercado defendendo em região importante de máxima do dia anterior, beleza? Então aqui, região de venda muito clara que o mercado testou logo no primeiro candle, aliás, logo no terceiro candle do dia, beleza? Vamos lá. Vamos avançar um pouco aqui agora. Olha só. Pessoal, olha só aqui agora. No dia 25, né? O que a gente teve aqui? A gente teve toda... O mercado fecha aqui nesse ponto, né? No dia 25. E no dia 26, ele já abre logo, né, nessa região aqui. Ele abre com gap de baixa e já testa a região de máxima mais fechamento do dia 25. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Mas basicamente, a gente tem essa região aqui, ó, como máxima do dia 25, que coincidiu com o fechamento do dia, né? O mercado fechou exatamente na máxima, tá? O que a gente percebe nesse ponto, pessoal? Muita dificuldade para o preço romper a região de máxima e fechamento do dia 25, tá? Então, quando isso acontece, né, quando conflui o fechamento ser exatamente a máxima do dia, é uma região que você também tem que ficar muito atento, tá? E o mercado mostrou isso pra gente. Olha quantas rejeições, né, ele fez e não conseguiu de fato romper da sequência aqui na máxima do dia anterior, tá? Então, sempre fiquem atentos também a esse cenário, tá? É um cenário um pouco diferente dos outros dias, mas quando o mercado conflui máxima e fechamento do dia, também traça aí como um range normal, tá? Você pode traçar dessa forma que eu tracei, olha só, pegando aqui o pavio desse candle com o corpo e estender, né? E você vai ter aí uma região que aqui você não compra, tá? Aqui o mercado já está esticado também, né? Se você olha o contexto, você também já tem um mercado esticado aqui, sobrecomprado nessa região, tá? Então, depois que você começa a observar muitas defesas nessa região, você pode pensar até em montar uma possível posição de venda aqui, tá, pessoal? Então, é muito interessante você ficar sempre atento a isso, tá? Beleza? Vamos lá. Pessoal, dia 30 aqui agora, tá? Dia 30 de janeiro. O mercado ficou basicamente lateral o dia inteiro no dia 30, né? Aqui bastante lateral. Mas se a gente marca aqui, pessoal, o range de mínima do dia 30, foi toda essa região. Mais o range aqui de máxima do dia 30. Estender aqui. O que a gente tem? A gente tem o rompimento aqui da máxima do dia anterior. A gente tem aqui bastante fluxo de compra entrando. O mercado rompe essa região. E o que ele faz depois, pessoal? Volta aí, ó, faz pullback e troca a polaridade na máxima do dia anterior, tá? Então, nem sempre, pessoal, o mercado vai acabar segurando aqui na máxima do dia anterior. Mas mesmo quando ele consegue romper, a gente ainda consegue utilizar essa zona, tá? Por quê? Porque o mercado muitas vezes vai fazer o pullback e trocar polaridade, como ele fez aqui,
né? E perceba como essa região serviu agora como suporte para o preço, né? Fez aqui uma dupla falha de fundo e depois entregou esse movimento aqui comprador, tá? Então se a gente estende aqui também, olha só. Mercado aqui defendendo algumas vezes nessa região, tá? Então, o mercado conseguiu romper a região de máxima, porém, ao fazer o pullback, sentiu agora essa região como um suporte, né? Trocou polaridade. Então, aqui você poderia buscar por operações de compra, né? Dentro desse range aqui, tá? Você não vai tentar vender nesse candle aqui, né? Ou tentar por vendas nessas regiões, tá? Esquece isso. Você tem que identificar e ficar muito claro na sua cabeça onde são regiões compradoras e onde são regiões vendedoras, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, essa foi a primeira região que eu queria passar para vocês, que é a região de máxima e mínima do dia anterior, tá? Acho que deu para entender aí a relevância dessas regiões, que vocês sempre têm que destacar, elas principalmente para utilizar aí no próximo dia, né? Seja aí como zonas para pegar um trade a favor, para evitar de pegar um trade, tá? E, pessoal, a próxima zona que eu quero passar para vocês é a seguinte, olha só. Vamos entender aqui. As retrações de 61,8%. Pessoal, essas retrações são as principais da minha visão, tá? A gente tem aí as retrações de 38, as retrações de 50 e 61 como as principais, né? Também temos aí as retrações de 23,6 e 76,4, mas de todas essas retrações, a que eu mais considero, sem dúvida nenhuma, é a retração de 61, tá? Para mim, é a retração mais forte que o mercado tem. E caso o mercado rompa a retração de 61, na maioria das vezes ele vai buscar o 100% do movimento, tá? Então, para mim, a retração mais importante, que eu mais gosto de abrir trades a favor, é da retração de 61,8, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos sair aqui agora e vamos voltar para o gráfico. Agora a gente vai mudar um pouco o foco aqui, tá? De regiões. Vamos voltar aqui para o começo de janeiro também. Olha só. Pessoal, primeira retração de 61. Opa. Deixa eu apagar essas regiões primeiro. A primeira retração de 61, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, é a retração se a gente utiliza a mínima e a máxima, tá? De um dia anterior, caso o mercado abra dentro desse range no dia seguinte, tá? A gente percebe que essa aqui foi a movimentação do dia 3, né? Essa aqui foi a máxima e aqui foi a mínima, tá? No dia 4, o que aconteceu? O mercado ele abriu dentro dessa amplitude, tá? Então a gente podia deixar marcado o Fibo dessa retração aqui, de toda essa queda, tá bom? O que o mercado fez dia 4, pessoal? No começo do pregão, ele fica aqui numa estrutura de alargamento, né? Faz aqui uma estrutura de alargamento e depois aqui consegue dar sequência numa estrutura de alta, né? A gente tem aqui uma falha de fundo ascendente, um pivô de alta e o mercado vem parar exatamente aqui na retração de 61,8 de máxima e mínima do dia anterior, tá? E observem quantos testes o mercado fez nessa região. Esse primeiro teste, ele fez um pullback, depois se rejeitou novamente. De novo aqui, terceiro teste, quarto teste, quinto teste. E percebe que o mercado não conseguiu romper de fato essa retração em nenhuma das vezes, tá? Todas as vezes o mercado chegava e entrava força vendedora, tá? Então, é assim que a gente analisa as retrações de 61, tá? Eu gosto de traçar sempre, pessoal, é muito importante isso, usando aqui a ferramenta de imã, e pego sempre o pavio do candle, né, uma extremidade à outra, tá? Eu não utilizo o corpo, eu sempre utilizo aí os pavis dos candles para marcar aí as retrações, tá? Então, como eu falei, ferramenta de imã que ela já vai dar para você o ponto exato aqui da mínima, né? E depois ajusta aqui com a máxima. E assim a gente tem aí uma Fibo muito precisa, tá? A gente não precisa ficar aí sofrendo para ajustar com essa ferramenta aqui de imã, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos passar aqui para frente, apagar esse Fibo aqui. Pessoal,
No dia 5, o que a gente teve? A gente teve um outro tipo de 61.8 aqui. Não foi o 61 de máxima e mínima do dia anterior, como esse exemplo que eu acabei de mostrar. Mas se a gente puxa um fibo desse último fundo aqui, relevante, né, de 4,5 do dia 4, com esse primeiro topo aqui, relevante do dia 5, o que a gente teve aqui, pessoal? Retração de 61.8 nessa região, tá? E esse exemplo ele é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque junto da retração de 61, a gente também tem o que eu acabei de mostrar para vocês. Região de máxima do dia anterior nessa zona, tá? Então, a gente tem aí uma confluência, né, do mercado de máxima do dia anterior para uma possível troca de polaridade e de 61.8, tá? Então, isso torna a entrada ainda mais assertiva, né? Confluências a mais de retrações e de regiões juntas, tá? E foi o que o mercado fez, pessoal. O mercado estrutura aqui uma dupla falha de fundo, depois consegue entregar todo o movimento de alta e ativa esse pivô de alta aqui maior, tá? Então, região aqui confluindo com retração de 61, utilizando esse último fundo aqui ascendente do pregão do dia 4, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui. Passando agora para o dia 13, pessoal. O que a gente teve aqui no dia 13? Se a gente traça aqui, pessoal, no dia 13, retração de mínima do dia até então, com a máxima aqui do mesmo dia, olha só, agora é uma fibo também diferente das outras duas anteriores, tá? Aqui, pessoal, eu estou utilizando a fibo de mínima, de máxima e mínima do mesmo dia, tá? Para medir uma retração de toda essa queda aqui, tá? Olha como o mercado respeitou. Primeiro, ele para no 50%, volta, falha fundo em relação ao anterior, faz um fundo ascendente, depois vem buscar aqui a retração de 61.8, tá? E olha novamente como o mercado respeitou essa região. O mercado fez aqui, ó, uma falha de topo nesse 61, duas falhas, três falhas, e aqui, ó, quase uma quarta falha, não chegou a tocar de fato no 61, mas testou o range, então dá até para a gente considerar, tá? E ficou basicamente lateral, né, o restante do pregão, porque ele não conseguiu romper a região de mínima do dia anterior, tá? Aliás, essa aqui foi a mínima desse dia, tá, pessoal? Não foi a mínima do dia anterior, não. Mas o mercado basicamente fez esse fundo aqui no dia, né? Definiu uma zona de suporte, até porque a gente teve dois testes aqui, né? Tanto esse primeiro fundo quanto essa segunda falha, e ficou brigando aqui entre os 61, né? Então ficou aqui basicamente lateral dentro desse range aqui, o restante do pregão, tá? Ficando aí de uma forma bem lateral, tá bom? Vamos lá, pessoal. Avançando aqui agora no dia 16, olha que interessante esse exemplo, pessoal. Até comentei com vocês na região anterior, quando estava falando sobre regiões de máxima e mínima do pregão anterior, que aqui nesse caso, além da região que a gente tem, né, de troca de polaridade com o pregão anterior, nesse caso a gente também tem aqui retração desse movimento de queda, tá? Se a gente utiliza a FIBO, pessoal, desse fundo, primeiro candle do dia, mínima dele, com a máxima aqui desse candle, né, do último candle do pregão do dia 13, a gente tem aqui, ó, o Fibogap, que eu chamo, tá? Porque é a máxima do fechamento do dia anterior, né? A máxima ali de toda a estrutura do gap, né? A gente tem que lembrar sempre, pessoal, que o gap ele é um candle, tá? O gap é como se fosse um candle aqui de venda, tá? Então a gente tem aqui, pegando um Fibo desse topo com esse fundo, o Fibogap, tá bom? Então, pessoal, esse Fibogap deu exatamente no 61.8 e junto do Fibogap a gente tinha aqui a região de troca de polaridade que eu comentei com vocês, tá? Então aqui foi uma excelente zona de confluência vendedora, né? 61 do Fibogap, mais região de mínima do dia anterior e também, como eu mostrei para vocês anteriormente, média móvel de 9 aqui ancorando e dando direção, né? A 9, a 20, a 50, todas alinhadas, né? Com espaçamento entre elas e direcionais para baixo, tá? Então a gente tinha um cenário aqui bem claro de venda nessa região, tá bom? Vamos lá.
Avançando aqui agora, pessoal. O que a gente teve aqui nesse dia? Olha só. Pessoal, aqui no dia 17, se a gente dá um zoom out no gráfico, e se a gente puxa um fibo pegando esse fundo do dia 16 com a máxima aqui do dia 13, tá, ó, bem aqui a máxima do dia 13, o que a gente teve aqui, pessoal? A gente teve um mercado falha no topo, agora é uma retração de 61 um pouco mais macro, né, de um movimento um pouco mais amplo, tá? Todo esse movimento aqui servindo como uma queda, o mercado voltando no 61, tá? E olha só, a defesa aqui exatamente no 61. E fora do 61, pessoal, o que a gente teve também? Lembra essa mesma região que eu falei para vocês, do dia 13, que trocou polaridade com o topo aqui do dia 16? Se a gente estende essa região, pessoal, olha só, a máxima aqui do dia 16, olha só, a gente tem aqui, com confluência desse 61.8, a gente tem também confluência de máxima do dia anterior nessa zona, tá? Se tornando um excelente ponto para você finalizar um trade de compra, caso você esteja comprado mais aqui para baixo, tá? Ou até mesmo você, quem sabe, abrir um trade de venda aqui nessas regiões, né, mirando uma média móvel mais para baixo. Por exemplo, se você faz uma venda aqui nessa região, por exemplo, você deixa seu stop posicionado aqui acima, né, do 61 e da máxima do dia anterior, e sai aqui, por exemplo, na média móvel de 9. No mínimo, parcial na 9 você deveria ter feito, tá? Porque você tinha risco retorno para fazer essa operação e a gente sabe que a 9 ou até mesmo a 20 segura, né, os movimentos, principalmente quando as médias estão direcionais, né, com alinhamento entre elas, espaçamento e tudo mais, tá? Então, daria para você abrir um trade contra a tendência aqui nesse ponto, tá? E observe, pessoal, que depois o mercado faz outra falha nesse 61, tá? Deu uma boa enrolada aqui para, de fato, romper, né? Ele só conseguiu romper quando, de fato, a 9 chegou aqui nessa região, né? E ancorou o preço e conseguiu dar sequência, tá? Mas foi uma região aí que mostrou muita briga, de fato, antes do mercado conseguir romper, tá bom? Então, mais uma região aí muito clara aqui pra gente, tá? Confluindo um 61 com máxima do dia anterior, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, vamos apagar esse fibo. Pessoal, dia 19 aqui agora, tá? Se a gente traça um fibo pegando a mínima do dia, que se formou logo aqui no segundo candle do dia, com a máxima do dia anterior, preste atenção que esse outro fibo agora é muito importante, que é o fibo de mínima de um dia com máxima do dia anterior. Ou ao contrário também serve, tá, pessoal? Máxima mínima do dia anterior com máxima do dia atual, tá? Esses fibos respeitam muito bem, pessoal, muito bem mesmo, tá? O mercado falha fundo aqui, faz uma falha de fundo nessa região, né? Rompe o topo anterior, ativa uma estrutura de alta, e ele vem, pessoal, de forma reta praticamente, nesse 61, tá? Chegando nesse 61, faz um primeiro teste, depois viola o topinho anterior, faz uma busca por liquidez e faz um pullbackzinho aqui, ó, até a 9, a 50 e a 20, né, que é um outro padrão que a gente tem, que é o 9, 50, 20 nessa região, tá? E depois, pessoal, até entra um certo fluxo de compra, né? O mercado deixa esse candle aqui de convicção comprador, entrega outro candle aqui, né, que tenta fazer o rompimento desse range aqui de 61. Porém, pessoal, a gente teve aqui bastante absorção, os vendedores defenderam novamente o 61 e o mercado retorna para baixo da região, tá? Então, o 61, pessoal, pegando mínima do dia com máxima do anterior, é um 61 que respeita muito bem também. Vocês sempre têm que ficar atentos com ele, tá? Como eu falei, 61 de mínima do dia com máxima do anterior ou mínima do dia anterior com máxima do dia atual, tá bom? Preste atenção sempre nisso, beleza? Vamos lá. Pessoal, se a gente observa agora, olha só.
Se a gente pega aqui, pessoal, todo esse movimento de alta do dia 19, o mercado faz uma retração no dia 20, exatamente na região do 61.8 de toda essa pernada de alta, tá? Pessoal, observem que nesse exemplo, o mercado de fato não crava o 61. Tá, ó, ele chegou perto aqui, mas não cravou, né? Não chegou a de fato tocar aqui no 114,282, né? Que é onde estava posicionado o meu 61. Mas vocês têm que entender que o 61, pessoal, é uma região, né? E como eu falei, são regiões de suporte e resistência que eu estou mostrando para vocês. Então, esse range como um todo aqui, ó, do 61, é um range de confluência comprador, tá? Então, observe o que o mercado fez nessa região. Fez uma estrutura aqui, ó. Deixou esse fundo menor que o anterior, depois fundo maior que o anterior, tá? Fez essa angulação aqui. Quando ele deixa esse candle, pessoal, a gente já teve aqui uma falha de fundo e o mercado possivelmente iria corrigir toda essa queda, tá? Então, sempre muita atenção aí também ao contexto, né? A ação do preço, o que o mercado está fazendo nessas regiões. Não é só chegar na região, comprar ou vender. É observar o que o preço vai fazer nessa região, tá? Então, pessoal, se a gente dá uma olhada aqui agora, olha só. Depois que o mercado falha fundo nesse 61, ele retrai exatamente no 50%, pegando a mínima do dia com a máxima do anterior. Se a gente puxa aqui com a máxima do próprio dia, ele chegou perto do 61, tá? Não chegou a cravar de fato ainda, tá? Avançando aqui agora, pessoal. Passando aqui agora para o dia 24 de janeiro. Se a gente puxa aqui, pessoal, retração dessa mínima com essa máxima, opa, o mercado simplesmente cravou o 61.8. Né? O mercado ele abre aqui nessa região, inicia um movimento totalmente direcional. Deixa eu tirar as médias para vocês. Ele inicia um movimento aqui muito direcional, né? A gente teve aqui essa falha de fundo aqui logo na abertura, depois só teve praticamente candle comprador, né? Teve aqui um pullbackzinho bem plano, depois já deu sequência, tá? Chegando nessa região, o mercado sente uma certa exaustão dos compradores e começa a corrigir a alta, né? E olha só exatamente onde o mercado parou. Nesse dia aqui o mercado cravou 61, mas como eu falei para vocês, nem sempre vai ser algo cravado, né? Nem sempre vai ser algo de livro. Tem que considerar sempre a região, tá? Mas esse exemplo específico a gente teve aqui a perfeição. O mercado simplesmente cravou ali de forma perfeita o 61 e depois voltou a subir, né? Voltou para o sentimento inicial do intraday, que era um sentimento de alta. Tá? Chegando nessa região, o mercado não consegue confirmar o rompimento desse topo anterior e volta aqui para baixo da estrutura, ficando mais lateral aqui, só consegue romper de fato mais para o final do pregão. Tá? Vamos avançar aqui agora um pouco. Entrando aqui agora, pessoal, em fevereiro, olha só. Dia 1 de fevereiro, pessoal, o que a gente teve? A gente teve aqui um mercado abrindo aqui, ó, nessa região, né? Ele abre nessa região, faz meio que um topo duplo aqui no intraday, perde esse nível de suporte e inicia um movimento aqui bastante direcional de baixa, tá? Foi um dia que o mercado caiu bastante, tá? Só que para o final da tarde, pessoal, o mercado acabou sentindo uma certa exaustão dos vendidos e começou a iniciar um processo de retração, né, de toda essa queda aqui. Se a gente pega a Fibonacci desse fundo com esse topo, olha só aonde o mercado falha o topo, exatamente no 61.8 de todo o movimento de baixa do dia, tá? Faz a primeira falha aqui nessa região, depois volta, faz a segunda, cai mais um pouco, encerra o pregão aqui, ó, próximo dos 50%, tá? Então, pessoal, esse aqui é um exemplo de Fibo pegando máxima e mínima, né, de um movimento do intraday, né, do mesmo dia, tá? É outro Fibo clássico aí de 61 que respeita muito bem, tá bom? Então, se você, por exemplo, pega um trade de compra nessas regiões aqui, tá? Aqui é um excelente alvo para você finalizar a sua operação,
tá? Porque aqui você já está no final do pregão e tudo mais, e a gente sabe que o 61.8 é um range que dificilmente o mercado vai romper de forma reta. Geralmente ele dá uma enroscada no 61, volta, faz o pullback, ancora nas médias e depois só consegue ter fôlego para romper a região, tá bom? Vamos lá, pessoal. Avançar mais um pouco aqui. Pessoal, aqui no dia 3, o que a gente teve, pessoal? A gente teve uma abertura aqui com gap de baixa, abaixo aqui da mínima do dia 2. Mercado falha fundo aqui, volta, falha fundo novamente, praticamente no mesmo nível de preço que o fundo anterior. E rompe a estrutura aqui do topo e vai um pouco mais para cima, tá? Pessoal, se a gente trabalha com um FIBO agora de um topo descendente do dia anterior, exatamente nessa região aqui, ó, por que esse topo? Perceba que no pregão do dia 2, o que o mercado faz? Ele forma essa estrutura aqui de baixa, tá? Então, a gente tem aqui dois topos relevantes. Esse topo mais acima e esse outro topo aqui, pessoal. Então, esse FIBO, pegando esse fundo com esse topo, ele é importante, tá, pessoal? Primeiro, a gente analisa esse FIBO para ver se vai passar desse 61.8, que por coincidência ou não, era um FIBO aqui, ó, com troca de polaridade também, desses fundos aqui anteriores, né? A gente analisa primeiro se o mercado vai romper esse 61. Rompendo esse 61, aí sim, a gente puxa agora para esse topo aqui. Que por coincidência ou não também, aqui era o 38.2 de toda essa queda, tá? Então, a gente tem uma confluência de um 38.2 um pouco mais macro com um 61 mais micro, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é que esse topo anterior aqui, ele também tem uma certa relevância, tá, pessoal? Então, basicamente, retrações de 61.8 são esses FIBOs que vocês têm que ficar bastante atentos, tá? E agora a gente vai avançar aí e ir para a próxima região que eu tenho para mostrar para vocês. Bom, pessoal, e para a gente finalizar a aula de hoje, a última região que a gente vai comentar com uma das melhores aí em relação a suportes e resistências são as médias móveis de 200 do gráfico de 5 minutos, como eu já comentei com vocês no início da aula, tá? E, pessoal, primeiro é muito importante a gente entender o porquê as médias móveis de 200 do gráfico de 5 minutos são tão respeitadas assim, tá? Pessoal, existe uma correlação, para quem não sabe ainda, que é a seguinte: as médias móveis de 200 do gráfico de 5 minutos nada mais são do que as médias móveis de 20 do gráfico de 60 minutos, tá? Então, essa correlação, pessoal, faz as médias móveis de 200 do 5 serem muito importantes, tá? Porque nada mais é do que a 20 do 60. E a média móvel de 20, a gente sabe que é uma média respeitada aí em diversos tempos gráficos, tá? Tanto em cenário em micro de 1 minuto, 2 minutos, quanto até do gráfico diário e semanal. Tá? Então, essa é a importância da média móvel de 200 do gráfico de 5 minutos. Beleza? Pessoal, vamos aqui para o gráfico já. Separei alguns exemplos para vocês entenderem também. E olha só, pessoal, começando aqui o mês de janeiro, logo aqui no dia 5, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem aqui duas médias móveis, tá? Você pode utilizar a média móvel de 200 aritmética, você pode utilizar a média móvel de 200 exponencial, fica a sua escolha, ou então fazer assim como eu, utilizar as duas médias móveis, tá? Tanto a 200 aritmética quanto a 200 exponencial, tá? E tem um jeito, né? Tem uma maneira de usar as duas médias que fica muito interessante e eu vou explicar um pouco para vocês aqui, tá? Antes da gente começar, pessoal, é muito importante dizer também que tem uma probabilidade maior das médias móveis de 200 serem respeitadas caso o mercado ele fique um período, né, sem testar elas, tá bom? Não que ele fique cortando os preços, né, que as médias fiquem cortando os preços toda hora, tá? Tem uma probabilidade um pouco maior de serem respeitadas quando o mercado acaba ficando um período sem testar elas, tá? Ela acaba tendo uma relevância, uma força ainda maior no toque, tá? Mas vamos lá, pessoal. Aqui no dia 5, o que a gente tem aqui? A gente tem uma abertura em gap de alta, né? O mercado fica bem lateral no começo da pregão. E próximo aqui, pessoal, um pouco depois da abertura do mercado à vista, entra um fluxo de venda e joga o mercado aqui para baixo, tá? Essa região, pessoal, que o mercado falha ao fundo duas vezes, é o range entre as médias móveis de 200, tá? Essa média aqui, sem ser
pontilhada, né? Essa linha contínua, é a média móvel de 200 exponencial. E essa aqui é a média móvel de 200 aritmética, tá? Então, pessoal, a gente teve uma dupla falha, né? Olha só, vou mostrar para vocês. Uma falha de fundo dupla em cima da média móvel de 200 exponencial. Se a gente passa isso aqui para o gráfico de 60 minutos, pessoal, só para vocês entenderem, olha só, pessoal. Vou voltar aqui. E colocar a média móvel de 20, tá? Olha só, pessoal. Aqui é a média móvel de 20 do 60, tá? Essa aqui, no caso, é a 20 exponencial. Então, o mercado, pessoal, ficou aqui, ó, basicamente sentou em cima da 20 exponencial e iniciou um movimento de alta, tá? Nada mais é, como que eu falei para vocês, que aqui no gráfico de 5 minutos, a 200 exponencial, olha só. 5. Estão vendo aqui? Então, pessoal, é por isso que a média móvel de 200 nos 5 minutos é tão respeitada, porque pelo gráfico de 60 equivale à média móvel de 20, tá? Então, o mercado dá boas oportunidades junto da média móvel de 200, tá? Porque pelo 60 ele vai estar iniciando um possível movimento, né? Um ponto contínuo ou uma inversão de média que foi igual a esse caso que eu mostrei para vocês, tá bom? Pessoal, vamos mostrar um pouco mais para frente aqui para vocês verem. Olha esse exemplo aqui, pessoal. E esse exemplo desse dia eu mostrei para vocês que o mercado tinha respeitado no SPFR aqui a região de mínima do dia anterior. Mas olha que interessante, além dele ter respeitado a região de mínima do dia anterior, o mercado também respeitou as duas 200 que estavam juntas nesse ponto, tá? É muito importante, pessoal, observar quando as duas 200 estão praticamente no mesmo ponto, né? Igual estão juntas aqui. Isso acaba tornando as médias até mais fortes, tá, pessoal? Quando as duas estão bem coladas assim, né? Não tem um espaçamento tão grande quanto tinha aqui, por exemplo, né? Que a gente tem elas juntas. Por quê? Porque daí você tem a 20 aritmética e a 20 exponencial dos 60 minutos juntas, né? Então isso dá uma força ainda maior para o preço, uma probabilidade maior de iniciar um movimento de alta pelo gráfico de 60 minutos com as duas médias de 20 confluindo, tá? Então esse dia aqui, pessoal, o mercado sentiu, né, as duas 200, a primeira vez aqui no candle de abertura, depois testou novamente aqui, ó, várias vezes ainda durante o pregão, tá? E olha só, sentiu como suporte aqui também, bem no finalzinho, né? E o dia seguinte, ele já abre com gap de baixo abaixo das 200, né? Abrindo abaixo das 200, pessoal, o mercado sente elas agora como resistência, olha só. Ele ficou bem no range aqui entre elas, né? Bem no meio delas, tá? Então aqui é uma zona um pouco perigosa, né, para fazer uma compra. Aqui fica um pouco mais arriscado. Depois que o mercado, né, entra esse candle aqui de bastante convicção compradora às 11 horas, né, um candle aí bem expressivo de 670 pontos, o mercado consegue de fato romper essas 200. E o que ele faz depois? Vem aqui, ó, trocar polaridade nelas, né, em cima aqui da 200 aritmética agora, tá? 200 aritmética, 20 aritmética do 60, né? E depois que ele faz essa troca de polaridade, ele inicia aqui, ó, esse belo movimento comprador, tá? Então, nesse caso, pessoal, o mercado deixou algumas oportunidades de compra em cima da 200, né? Com contexto já comprador. O mercado fez um fundo duplo nessa região, depois ele vem corrigir em retração de FIBO e também junto com as duas 200. Então, essa região foi uma boa opção para compra, tá? Vamos lá, pessoal. No dia 10, o que a gente tem aqui? Ó? Aliás, esse aqui é o dia 10, né? O mercado inicia o movimento de alta, continua. No dia 11, ele já fica, ó, sem testar as 200 durante o pregão inteiro, tá? E no dia 12, o que a gente tem aqui? No dia 12, a gente tem o teste nas duas 200 novamente juntas, tá? O mercado faz o teste aqui, entra bastante a absorção compradora, né? O mercado deixa um candle aqui com bastante pavio, tá? Depois, o mercado testa de novo as 200, entra mais uma vez defesa compradora,
Aí sim o mercado consegue passar por elas, mas não se sustentou, né, esse movimento de baixa e o mercado acabou voltando tudo, ativando o espelhamento e indo lá para cima, né? Depois, pessoal, o que a gente teve aqui? No mesmo dia, o mercado voltando para fazer um pullback nas 200, novamente criou um rangezinho de suporte aqui entre elas, olha só. Aqui acabou sendo uma região de suporte, tá? E depois, no dia seguinte, ele abre com um gapzinho de baixa, testa as 200 agora como resistência, então o conceito da troca de polaridades também se aplica, né, às médias de 200. Troca a polaridade aqui, sente defesa vendedora agora no caso, e inicia um movimento aqui de venda. Beleza, pessoal? Então, é muito importante vocês sempre prestarem atenção nesse comportamento das 200. Tem momentos que as médias vão servir ali como suporte, tem momentos que o preço vai conseguir romper elas e agora elas vão servir como resistência, igual esse caso aqui, tá? Então, é muito importante isso, tá? Depois avançando aqui, pessoal, ó, o mercado depois, no dia 13, não testa mais as 200, se aproximou aqui delas, mas não chegou a testar. No dia 16, o mercado ficou um bom período sem testar elas, acabou entrando um fluxo aqui no dia 17, ó, 16 não tocou. No dia 17, entra um movimento aqui de alta que consegue romper elas, tá? Agora elas já cruzaram e se inclinaram aqui, ó, mais para cima, né? Então, novamente, pelo 60 a gente tem um cenário mais de alta, tá? Vamos ver. Aqui no dia 18, o mercado acaba sentindo elas como suporte bem no finalzinho do pregão, mas nada demais, né? No dia 19, o mercado abre aqui com gap de baixa bem abaixo delas, depois ele volta para testar, não sente muita dificuldade, volta, faz um pullback, mas também ó, não sustentou a alta, depois ele volta novamente, trava aqui no range delas, tá? Então aqui é uma região perigosa, né, para operar, tanto para compra quanto para venda esse range aqui, tá? Mas nada de muito relevante aqui nesse dia, tá? O que a gente tem aqui do dia 19, pessoal, até o dia 24? É muito importante vocês prestarem atenção nisso. A gente tem aqui um contexto um pouco mais macro, lateral já, tá? Porque a gente tem aqui as 200 cortando os preços, pessoal, olha só. Elas sem direção nenhuma, né? Elas totalmente flat, juntas, sem afastamento, sem inclinação, tá? Então, nesse caso, pessoal, se você tem as 200 dos 5 num cenário como esse, você tem a média móvel de 20 dos 60 cortando os preços para cima e para baixo toda hora, tá? Isso deixa o mercado enroscado. O ideal nesse caso é você tomar cuidado, né, em operar ranges assim, né? Sempre tentar pegar nas extremidades desse range, tá? Para não tomar stop à toa, tá bom? Por mais que no intraday dê até bons movimentos, fica um pouco mais complexo, né, o cenário de ser operado, tá? O mercado geralmente não pega tanta tendência, tá bom? Depois, pessoal, que a gente passa aqui o dia 24. Olha só, no dia 25, o mercado consegue de fato romper as 200 e fazer um movimento um pouco mais direcional, né? No dia 26, ele volta para testar elas e sente que agora, ó, como suporte, as duas 200 juntas apontando inclinadas para cima, tá? Então, aqui era um ponto forte de suporte. O mercado já vinha também, ó, perdendo força, né, ao se aproximar delas, tá? Isso é outro filtro importante. O mercado, ao chegar nas 200, chegar de forma fraca, né? Não com muita força, não com muito fluxo de venda nesse caso, tá? Depois, o mercado acaba fazendo uma estrutura aqui, ó. Opa! Observando o contexto agora já. Acaba fazendo uma estrutura de baixa, falhando o topo, né? Fazendo um topo menor que o anterior. Rompe as 200, tá? Rompe as 200, faz pullback, inicia um movimento de baixa, né? Iniciando esse movimento de baixa, o mercado fica aqui, dia 27, sem testá-las depois, tá? No dia 30, a gente tem aqui o mercado cravando a 200 exponencial. Importante notar que ele crava de forma um pouco esticada, ele chega aqui nessa região sobrecomprado, tá? Então, quando ele crava essas 200, esse range aqui, entre elas, acaba até sendo um range
interessante para a gente abrir uma operação de venda. Ou se você está comprado, né, nessas regiões, finalizar a sua entrada aqui, tá? Porque o mercado ele chega, ó, sem fazer nenhuma correção praticamente até essa região, tá? Então você pode abrir uma operação de venda aí, né? Se você tiver também outras confluências, claro, como um alvo de FIBO, uma retração, uma região e tudo mais, né? Ou finalizar uma compra, caso você tenha comprado aqui mais abaixo, tá? Mercado crava 200 exponencial aqui, sente defesa vendedora, ó, perceba que nesse caso ele só cravou e já entrou defesa de venda, tá? Depois, ele finaliza aqui entre elas, dia seguinte abre com gap de baixa, testa primeiramente aqui a 200 aritmética agora no caso, porém, perceba que, ó, tanto nesse teste quanto nesse segundo teste desse candle aqui, o mercado não teve força para jogar para baixo e o candle seguinte já foi essa barra elefante aqui de compra, né? Um candle bem expressivo de mais ou menos 440 pontos, tá? Então, quando o mercado não tem força, né, das 200 para baixo, o que ele faz? Ativa a estrutura de alta, volta para fazer o pullback nas 200 e aqui agora acaba sendo um range de compra para a gente, tá? Aqui seria um bom ponto para a gente pegar oportunidades de compra, porque a gente teria a troca de polaridade, né, com da cabeça desse pivô, teria aqui retração de FIBO, tanto dessa alta quanto da alta pegando a mínima do dia com esse topo, né? E o mercado simplesmente entrega esse movimento todo aqui de alta depois, tá? Pro final do dia, pessoal, o que a gente teve? O mercado chegando próximo aqui da 200 exponencial e nada demais também, né? Na verdade, aqui já foi, ó, o dia 1 de fevereiro, que ele fica aqui bem lateral no começo do dia, mas depois acaba entrando um fluxo de venda bem considerável, consegue romper elas e vai embora, tá? Então, pessoal, basicamente é muito importante vocês olharem sempre as médias móveis de 200 dos 5 minutos, tá? É importante vocês olharem outros tempos gráficos também? É importante, mas pela questão da correlação que eu comentei com vocês, das 200 dos 5 serem a 20 dos 60, é importante você sempre ficar ligado em específico nas 200 do gráfico de 5 minutos, tá? Mas isso não te impede também de olhar ali as 200 do 15, 200 do gráfico de 2 minutos, até mesmo do gráfico de 60, tá? Eu gosto de olhar vários tempos gráficos diferentes para ter o máximo de confluências possíveis, tá? Mas a 200 dos 5 acaba sendo ali de fato a minha prioridade, tá? Então, pessoal, recapitulando a aula de hoje aqui, olha só, eu comentei com vocês de 3 regiões específicos, tá? Primeira região, regiões de máxima e mínima do dia anterior. Ensinei para vocês como que você marca, né, o range certinho das regiões de máxima e mínima, né? Sempre do corpo ao pavio do candle. Eu gosto de marcar pelo gráfico de 5 minutos também, tá? Depois, comentei com vocês das retrações de 61.8, essencial, pessoal, o mercado respeita muito isso. Você sabendo marcar certinho as retrações de 61 já é um grande passo, tá, para você buscar boas regiões ali de compra, tá? Muitos trades que eu faço são em cima de retrações de 61.8, tá bom? E por último, pessoal, as médias móveis de 200, tá? Tanto a média móvel exponencial de 200 quanto a média móvel aritmética de 200. Você pode escolher para usar entre uma ou outra ou as duas. Eu, como falei para vocês, prefiro usar aí as duas médias, tá? Então, fica a critério de vocês, mas a minha dica aí, e pelo conhecimento que eu tenho, é muito importante você usar as duas, até pela questão do range que é formado entre elas, né? Às vezes o mercado acaba não respeitando a exponencial, mas a aritmética respeita e vice-versa, tá? Então, quanto mais alternativas você tiver ali para você analisar, acaba sendo melhor. Beleza, pessoal? Então, acho que eu consegui passar tudo que eu queria nessa aula para vocês, tá? Queria lembrar vocês também que no dia 6 de março agora, na próxima segunda-feira, eu vou abrir novas vagas para o meu treinamento. Então, se você tem a oportunidade de se aprofundar em tudo isso que eu falei para vocês, né, de forma muito mais ainda profunda, de fato, né? E vários outros conceitos também que eu uso junto a isso, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo a lista de espera aí para você ter acesso ao meu treinamento, tá? Vou liberar aí novas vagas, provavelmente segunda-feira, no horário de meio-dia, tá? E lembrando, pessoal, tudo isso que eu falei para vocês, quanto mais confluências vocês tiverem para analisar tudo isso,
né? Geralmente, às vezes você pode ter um cenário de uma retração de 61,8, né? Junto com a média móvel de 200 passando por baixo, junto com uma região, né, de troca de polaridade, de uma mínima de um dia anterior ou máxima, tá? Tudo isso, pessoal, vai fazer você ter uma assertividade muito maior, né? Evitar ali tomar stops bobos, tá? Então, você tem que ficar ligado a tudo isso. Se você conseguir juntar as retrações de 61 com boas regiões, né, tanto de mínima e máxima do dia anterior, regiões de troca de polaridade, e as médias de 200 também como confluência, você com certeza ali vai ter uma assertividade muito boa, porque o mercado respeita isso diariamente. Não é à toa que eu mostrei para vocês exemplos recentes, né? Podia ter mostrado ali muito mais exemplos, né? Ia ficar um vídeo muito extenso, né? Mas já deu para vocês entenderem que o mercado respeita isso praticamente todos os dias. Beleza, pessoal? Então, lembrando, lista de espera aqui para o meu próximo treinamento, aqui na descrição do vídeo. Abro as vagas aí no dia 6 de março. Então, é isso aí, pessoal. Espero vocês aí na próxima aula. Tamo junto, vamos que vamos. Forte abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!